Bom dia, meu povo! Coragem! Deus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Bom dia, meu povo. Bom dia, Leopoldo, na graça de Deus, no amor de Maria. Estamos aqui mais uma vez unidos na fé, na esperança e no amor de Deus que nos envolve. Nesta sexta-feira, a primeira sexta-feira do tempo da Quaresma. Terceiro dia da Quaresma, dia 7 de março de 2025. Assim nós iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim, nós iniciamos mais um encontro com o Sagrado Coração de Jesus, neste tempo quaresmal. Nosso retiro quaresmal chega ao terceiro dia, esta sexta-feira, primeira do tempo da Quaresma. Assim, nós queremos preparar o nosso coração, preparar a nossa casa, a nossa família, para que nesse tempo quaresmal seja um tempo de fato propício para cada um de nós, para fazermos uma verdadeira reforma na nossa vida. Assim clamamos a Jesus, que transforme o nosso coração, que nos dê um coração disposto a amar, a servir, a perdoar. Vem, Senhor Jesus, ao nosso encontro nesta manhã. Envia, Senhor, o seu divino Espírito Santo, que faz novas todas as coisas e renova, Senhor, o nosso coração. Pois o nosso coração, Senhor Jesus, precisa ser mudado. O nosso coração, Senhor Jesus, precisa mais de Ti. Vem, Senhor Jesus, no meu coração. Vem, Senhor Jesus, habitar na minha casa, na minha família, para que nós possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, Jesus. Para que nós possamos verdadeiramente amar e servir, servir e amar. Clamemos o Espírito Santo de Deus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar Teu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda Teu Espírito para
transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes, no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Clame por Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica, Senhor, lava, purifica e restaura-nos de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Clame por Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Para transformar o meu coração. O jejum que alcança a graça de Deus. O Evangelho de São Mateus nos apresenta uma resposta de Jesus que revela a essência do jejum. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. O jejum, mais do que uma simples privação, é um caminho de preparação para o encontro mais profundo com Deus. Uma prática que, aliada à oração, transforma o coração e renova a alma. Guardemos isso, é uma prática que, aliada à oração, transforma o coração e renova a alma. Tem gente espalhando fake news por aí. Tem gente intitulando o padre que disse isso, que disse aquilo, o bispo que falou isso, que falou aquilo, que nesta quaresma devemos deixar o jejum de lado e fazer jejum de palavras. De deixar de falar da vida dos outros, de deixar de fazer fofoca. Que absurdo. Gente sem formação, gente sem palavra de Deus e catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica e palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estes são os dois alicerces principais para sair por aí
anunciando Jesus. Porque a gente não pode falar aquilo que a gente acha, aquilo que a gente supõe que seja o melhor. Chega a beirar heresia tais palavras. A igreja nunca disse isso. Nenhum papa falou isso. Nenhum padre falou isso. São gente que quer likes, quer curtidas, quer compartilhamento, porque é uma palavra que agrada, que massageia o coração das pessoas que querem viver a vida de qualquer jeito. Ah, você pode ir lá no carnaval, lá, 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 lá. Aí na quarta-feira de cinzas recebe as cinzas e a vida é a mesma e continua do mesmo jeito. Carnaval, nos diz Santo Afonso Maria de Ligório, santo da igreja. É um tempo terrível onde se blasfeme e se ofende nosso Senhor Jesus Cristo. É o pior tempo do ano, onde as blasfêmias, as injúrias, a pornografia, as obscenidades, tudo aquilo que não presta acontece naquele momento. Tem gente dizendo, não tem nada a ver, o que importa sou eu. Gente, se você se rolar na lama junto com os porcos, você ficará sujo também. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Não é isso que a gente fala há anos, há séculos? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Não tem como você limpinho ir lá na lama com os porcos, farrear, dançar, se enrolar e continuar limpo, gente. Não tem como. Não tem como. A nossa fé não é brincadeira. Cada um é livre para fazer o que bem entende. Mas se nós somos católicos, se nós amamos de fato Jesus, nós seguimos o que a Santa Mãe Igreja fala, nós seguimos a palavra de Deus. Chega de seguir falsos profetas, pessoas mentirosas, pessoas que não estão servindo a Deus, mas unicamente ao seu ego, servindo a si mesmas. A palavra de Deus, a igreja nos ensina sobre a prática do jejum, da caridade, da penitência, da oração. Uma prática, o jejum é uma prática que, aliada à oração, transforma o coração e renova a alma. Nós precisamos do jejum. É um aprendizado. Jesus nos pediu para jejuar. A igreja nos pede para jejuar. Quantas palavras, quanta fofoca, isso deve ser banido da sua vida não somente na quaresma, não deve ser um exercício apenas quaresmal, não é apenas 40 dias que você faz o jejum da sua língua para não falar da vida dos outros. Este é o pecado da maledicência que você deve banir da sua vida. As suas palavras que sejam para levantar o outro, para estender a mão àquele que está caído, para indicar o caminho, para falar a verdade e não para criticar, fazer fofoca, cuidar da vida dos outros no mau sentido, cuidar da vida dos outros, falando do que os outros fazem e deixam de fazer. Mas e aí? Agora cuidar da vida dos outros no sentido do meu irmão que está necessitado e precisa de um alimento, do meu irmão que está acamado e eu preciso estender a mão e ajudá-lo a alguma coisa. Estes cuidar da vida dos outros ninguém quer fazer, né? Só querem fazer a fofoca, né? O diz que me disse. Ah, fulano de tal tá pregando na internet, né? Vai lá fazer fofoca pro padre, pro bispo, denunciar. Por favor, façam isso. Eu estou evangelizando. Eu estou trabalhando para o reino de Deus. Não devo nada a ninguém. Não estou falando a minha verdade. Estou falando a verdade da igreja e a verdade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, não temo nada.
perseguidores sempre tereis entre vós. Se vos injuriardes, se fizerem todo tipo de mal, levantai-vos a cabeça e exultai, porque a vossa grande recompensa está nos céus. Gente, não tenho nada para perder aqui. Nada para perder aqui. Ah, porque eu não gostei de tal coisa que você disse, meu irmão. Se converta. Ah, porque tal coisa que você falou eu não gostei. Se converta. Não sou eu que estou falando, é o próprio Cristo que ensinou, é a igreja que nos ensina, está aqui. Alguns podem dizer, mas o jejum é uma prática ultrapassada, é uma invenção da igreja e dos homens. Lembre-se de que Jesus jejuou no deserto por 40 dias. E o que ele fez? Fortaleceu-se para o combate espiritual, para vencer Satanás. Sim, Jesus poderia ter vencido Satanás com seu poder divino, mas ele escolheu derrotá-lo por meio da sua humildade, da sua obediência ao Pai. E o Senhor então diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em um outro episódio, Jesus exorta os seus discípulos e diz: existem certos demônios que só podem ser expulsos pela força do jejum. Nossa Senhora diz que a oração e o jejum podem parar uma guerra que está acontecendo fora de nós, pela qual estamos rezando. Guerras que acontecem dentro de nós, nas nossas casas, nas nossas famílias. O jejum possibilita exatamente esta vitória, porque é o Espírito Santo quem submete a alma. Mas afinal, o que é o jejum? Certamente não é apenas uma abstinência física ou um ato de força de vontade para demonstrar controle sobre o corpo. Se assim fosse, lugares onde a fome é a realidade cotidiana seriam verdadeiros focos de santidade. Contudo, não é a falta de alimento que santifica, mas o amor que nos impulsiona a buscar Deus com sinceridade. O jejum verdadeiro é um exercício espiritual que potencializa a oração. Não é uma demonstração de superioridade, como se estivéssemos nos vangloriando de nossa resistência ou disciplina. Pelo contrário, é um ato de humildade. Ao jejuar, reconhecemos nossa incapacidade de alcançar a santidade por nossas próprias forças e nos abrimos para a graça de Deus, que é o verdadeiro motor de transformação interior. É um modo de mortificar o homem velho dentro de nós, de fazer morrer o egoísmo, as vontades desordenadas e os caprichos que nos distanciam do amor. Na prática, jejuar é educar a alma, que muitas vezes se encontra submissa às vontades do corpo. Imagine um pai ou uma mãe que se torna refém das vontades de um filho mimado, que dita as regras da casa e controla os pais com birras e caprichos. Assim é o corpo, quando não é disciplinado pela alma. Assume o controle e impede que o Espírito Santo encontre espaço para agir. O jejum nos ajuda a colocar ordem nesta relação, submetendo o corpo, a alma e ambos a Deus. Por isso, o jejum é muito mais do que abster-se de alimentos. É uma ferramenta para quebrar nosso orgulho, vencer o egoísmo e abrir espaço para que o Espírito Santo sopre em nossos corações. Quando jejuamos, estamos de certa forma dizendo a Deus: eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim o que desejas. Eu renuncio ao meu conforto,
para que tua vontade se cumpra em minha vida. Repita comigo esta que deve ser uma oração. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim o que desejas. Eu renuncio ao meu conforto para que a tua vontade se cumpra em minha vida. E como o jejum torna a oração mais eficaz, porque nos ajuda a parar de atrapalhar a ação de Deus em nós. Ao nos desprendermos do que é supérfluo, criamos um vazio interior que só Ele pode preencher. Essa prática nos ensina a contrariar nossas vontades, nos liberta de nossas amarras egoístas e nos capacita a amar de maneira mais profunda e verdadeira. Ao longo desta quaresma, não olhemos para o jejum como uma simples regra a cumprir, mas como uma oportunidade de educar nossa alma, renunciar ao egoísmo e permitir que Deus transforme nosso coração. Assim, o jejum se torna, de fato, um complemento poderoso da oração, levando-nos a uma comunhão mais íntima com o Senhor e abrindo o caminho para a graça que Ele deseja derramar sobre nós. Assim, o jejum se torna, de fato, um complemento poderoso da oração, levando-nos a uma comunhão mais íntima com o Senhor e abrindo caminho para a graça que Ele deseja derramar sobre nós. Tenha sede de Deus, tenha sede. Tenha sede de Deus, tenha sede. Tenha sede de Deus, tenha sede. Porque Deus tem sede de você. Acredite em Deus, acredite. Acredite em Deus, acredite. Acredite em Deus, acredite. Porque Deus acredita em você. Fale sempre com Deus, fale sempre. Fale sempre com Deus, fale sempre. Fale sempre com Deus, fale sempre. Porque Deus sempre fala com você. Lembre sempre de Deus, lembre sempre. Lembre sempre de Deus, lembre sempre. Lembre sempre de Deus, lembre sempre. Porque Deus não se esquece de você. Dê a vida para Deus, dê a vida. Dê a vida para Deus, dê a vida.
Dê a vida para Deus, dê a vida. Por Jesus deu a vida por você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, liturgia de hoje. Salmo responsorial, número 50, nos fala: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. E assim nós queremos cantar este salmo para que estas palavras possam entrar em nosso coração, possa trazer em nós o devido arrependimento pelos nossos pecados, que seja para nós motivo de conversão, que seja para nós motivo para voltarmos correndo para os braços de Deus. Nestes tempos que passamos, há poucos tempos, os 4 dias do Carnaval, vimos pessoas, milhares de pessoas correndo desesperadamente para aquele momento de alegria momentânea, para aquele momento que tantas vezes se ofende nosso Senhor Jesus Cristo. A dignidade da pessoa humana, a dignidade da mulher, a dignidade do homem, a dignidade da família. Pessoas que correram, que pegaram fila, que passaram naquele sol ardente, naquele calor de quase 40 graus. Dia e noite, bebendo e farreando, se esquecendo de Deus, se esquecendo do mundo, se esquecendo de si próprias. E nós somos capazes de irmos correndo para os braços de Deus, que tem saudade de nós, que nos ama. Nós tantas vezes viramos as costas para Deus. Nós tantas vezes somos covardes, omitimos a verdade, porque temos medo da reação das pessoas. Vem, Senhor, com teu divino Espírito Santo, toca em nós através desta palavra, deste salmo, para que este salmo seja de fato um salmo de resposta do nosso coração ao teu amor, Senhor. Cantemos juntos, meditando este salmo. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado
e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Terceira estrofe, você, eu te acompanho. Pois não são vós sagrados sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. O Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste terceiro dia do nosso retiro quaresmal, nesta sexta-feira, dia 7 de março. A Igreja é o corpo místico de Cristo. A Quaresma é um tempo de conversão, não apenas de atitudes externas, mas principalmente de uma transformação interior. A verdadeira conversão começa no coração. Converter-se é voltar-se totalmente para Deus. Hoje meditaremos juntos sobre o que significa a verdadeira conversão, pedindo ao Senhor que retire os obstáculos que nos afastam dele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Igreja é o corpo místico de Cristo. Neste terceiro dia, creio que agora já começamos a conhecer melhor nossa Santa Mãe Igreja. Entretanto, chegamos a uma nova expressão que São Paulo emprega com predileção particular a propósito da Igreja. A Igreja é o corpo místico de Cristo. Assim como temos muitos membros em um só corpo, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, que somos muitos, fazemos um só corpo em Cristo, e cada um em particular somos membros uns dos outros. Nos fala Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Também em Coríntios 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de muitos, formam um só corpo, assim sucede também com Cristo. Todos nós, com efeito, fomos batizados em um só Espírito, para formarmos um só corpo. Esforcemos-nos para aprofundar ainda mais na compreensão da Sagrada Escritura. A vontade de Cristo
era que seus discípulos formassem uma sociedade religiosa independente e sobrenatural, e assim, pela aplicação dos frutos da redenção, edificassem o corpo místico de Cristo. A Igreja tem por vocação primeira realizar a união sobrenatural com Deus pelo Cristo, transmitindo aos homens os frutos da redenção. Mas é também tarefa sua criar pela união dos fiéis o corpo místico de Cristo e assim realizar a comovedora prece que o Salvador dirigiu ao Pai na última ceia. Assim, como me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Não rogo só por eles, mas também pelos que, pela pregação deles, crerem em mim, para que todos sejam um, como vós, meu Pai, o sois em mim e eu em vós, para que eles também sejam um em nós. João capítulo 17, versículo 18 ao 21. Cristo vive, pois em um tríplice corpo diante de nós. Vive no corpo que recebeu da Virgem Maria pelo nascimento. Vive no corpo misterioso que revestiu no Santíssimo Sacramento, debaixo das aparências do pão e do vinho. E finalmente vive no corpo constituído pela união de seus filhos queridos e fiéis, a Igreja Católica. Que dogma maravilhoso! A Igreja Católica é um organismo gigantesco, formado pelas almas e pelos corpos de milhões de homens. É o corpo vivo de Cristo, um corpo misterioso de que Cristo é a cabeça e o coração é a Santa Missa. Esse coração, a cada minuto, derrama o sangue de Cristo nos membros, de maneira que, se eu pertenço à Igreja, estou constantemente em contato com a circulação do sangue de Cristo. A vida de Cristo pulsa em mim. A grandeza de Cristo amadurece em mim. A felicidade de Cristo flui no meu coração. Mas se a Igreja é o corpo místico de Cristo, então todo aquele que pertence à Igreja é membro do corpo de Cristo. Que incomparável honra para mim, mas que advertência social e que obrigação filial também. Sou membro do corpo de Cristo. Que incomparável honra para mim. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazer deles membros de uma prostituta? Longe disto. 1 Coríntios 6, versículo 15. Não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e recebestes de Deus, e que não sois mais de vós mesmos? Uma vez que fostes redimidos a grande preço, glorificai, pois, e trazei a Deus em vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. Mas que advertência social ao mesmo tempo. Em cada um de meus irmãos, os católicos, verei e estimarei um membro do corpo místico de Cristo. Considerado exteriormente, é apenas uma fraca criança, um operário de fábrica, um lavrador, um pobre, um doente, um ancião impotente, mas interiormente, na realidade, é um membro do corpo de Cristo. Um convento de religiosas receberam um novo capelão, que soube que entre as religiosas se achava uma antiga condensa. Eu poderia facilmente ter sabido, disse um dia o capelão, quem era ela, mas não perguntei, porque quando qualquer das religiosas vinha conversar comigo, eu as tratava com a mesma consideração, com a mesma delicadeza,
como se fosse a antiga Condessa. Sim, todos somos nobres, príncipes e reis. Nós, os membros do corpo místico de Cristo, quando um instinto pecaminoso se ergue imperiosamente em ti, diz-lhe: impossível, sou membro do corpo místico de Cristo. Quando quiseres arrastar alguém ao pecado, dize-te: não tenho direito disto, é um membro do corpo de Cristo. Que obrigação filial também nessa verdade. Cristo ordenou à igreja ensinar todas as nações, Mateus capítulo 28, versículo 19, onde resulta que nós todos devemos ser discípulos dóceis e obedientes da nossa igreja. São Paulo disse que a igreja é a coluna e a base da verdade em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Portanto, devo seguir a igreja cegamente, com confiança, perseverança e sem excitação. É justamente isto o que choca certas pessoas. Quanto juízo superficial, quantas falácias ouvimos sobre esta questão. Acho indigno de mim, indigno de um homem instruído, razoável, inteligente, aceitar tal dogma que a religião católica me apresenta, dizem alguns. Quero refletir nisso, quero discernir eu próprio o que devo crer ou não, o que devo aceitar ou não. Ora, 1 minuto de reflexão demonstra-nos que tais palavras são vazias de sentido. No mundo em tantas coisas, sou obrigado a apoiar-me nas afirmações alheias, nas questões mais difíceis. Queria eu decidir conforme minha própria cabeça? Não me envergonho de não ter descoberto a tábua de multiplicação, nem a eletricidade, nem a máquina a vapor, nem o rádio. Não me envergonho de haver recebido tudo isso de outro. No entanto, queria seguir meu próprio caminho. Aí, onde o êxito é mais difícil. Achar a Deus com a razão humana entregue a si mesmo? Por que é que a igreja prende-me com dogmas? É a queixa de alguns. Porventura os marujos se queixam de que os faróis projetem a sua luz no mar encapelado e assim lhes indiquem a boa direção? Os nossos dogmas são faróis que indicam um caminho no oceano da vida. Tenho minha religião própria, mas não no sentido da igreja. Acharei a Cristo por mim mesmo, não necessito para isso pertencer a uma igreja. É a reflexão de certos outros por aí, que assim se extraviam por um falso caminho. O cristianismo não pode ser separado da igreja. Toda ideia, todo princípio precisa de uma forma de vida, de uma personificação. A religião de Cristo não é uma abstração suspensa no ar, mas uma realidade incorporada na Igreja Católica Romana. Porque é que a Igreja me mantém sob tutela? Tenho religião, mas não pertenço a nenhuma igreja. Busco a Deus por meus próprios caminhos. Dizem alguns. Quantos buscam e buscam em vão? Quantos têm buscado a Deus segundo a sua fantasia e só o têm achado após longos anos de passos em falso? Quando reencontram enfim o caminho da velha igreja abandonada, viram que querer ter religião sem a igreja é andar tateando por uma noite de neblinas ao longo de um precipício. Viram que religião sem confissão é confusão. Por uma tarde de outono estou sentado em um trem. Chove. Olho para as vidraças.
uma gota cai no vidro e fixa-se nele. Ela bem quisera correr, mas não pode. A profundeza atrai-a, porém ela não lhe acha o caminho. Mas agora 2 gotas caem juntas e incontinentemente descem. Um risquinho, uma trilhazinha, marca-lhes o rastro. E quando uma nova gota cai, corre depressa para baixo, para a sua meta. Mas a gota que cai ao lado do caminho em vão se esforça por prosseguir sua rota. Minha alma também é atraída pela profundeza divina. Mas quando estou entregue a mim mesmo, não acho a Deus. Chego a Ele se me mantenho no caminho comum das almas. Foi a Igreja Católica quem traçou o caminho das almas para Deus. E se não houvesse Igreja Católica, o cristianismo há muito tempo já teria desaparecido da superfície da terra. No capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, fala-se da maravilhosa conversão de Saulo. Saulo queria, com um ardor fanático, exterminar a igreja principiante, a primeira cristandade. Quando se dirigia a Damasco para trazer os cristãos daquela cidade, acorrentados a Jerusalém, uma luz circuncidou-o de súbito na estrada, e ele ouviu estas palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem só vós, Senhor? Perguntou Saulo. Sou Jesus, a quem persegues, foi a resposta. Não é esse um fato notável? Saulo persegue a igreja e, no entanto, ouve: eu sou Jesus, a quem persegues. Oh, sim, é por isso que eu venero, que eu amo a minha igreja, porque ela, a Cristo vivo, é Cristo vivo no meio de nós, a esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo, Santa Igreja Católica. Depois da ressurreição de Cristo, o maior milagre na história do mundo, obra divina nas mãos dos homens, obra celeste implantada na terra, sociedade estreitamente unida, de milhões e milhões de homens, há 21 séculos, e de que Cristo é eterno, é o chefe invisível, reino celeste descido à terra, reino terrestre tornado o vestíbulo do céu, realização da visão do profeta Isaías, da multidão dos povos que afluem para a montanha do Senhor, em Isaías 2, versículo 2. Cristo, continuando a viver e a ensinar na terra. Eis o que sois para mim, igreja una, santa e católica. Foi nesta fé que nasci, é nesta fé que quero viver, e com auxílio de Deus, é por ela que quero chegar um dia à igreja do céu. Amém. Rezemos, meus irmãos, minhas irmãs, pela Santa Mãe Igreja, pelo Santo Padre o Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, de maneira especial pelo bispo da minha diocese de São Miguel Paulista, pelo meu pai. Rezemos com amor e confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos uma Ave Maria por toda a igreja, povo de Deus, o clero, por nossas igrejas domésticas, nossas famílias. A igreja nos diz que a primeira igreja está na nossa casa, igreja doméstica. Pai e mãe devem ser os primeiros catequistas a ensinar aos filhos o caminho de Deus, o caminho da salvação, as orações,
o lar sagrado. O lar cristão deve ser sagrado, santuário de vida e de amor, lugar de diálogo, de paz, de carinho, de amor de Deus. Rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã. Assim nós clamamos a bênção de Deus sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, trabalho, amigos. Rezamos pelos nossos inimigos, pelos inimigos da Santa Mãe Igreja, para que encontrem o Senhor e se convertam ao caminho de Deus, para que Deus derrame cada vez mais bênçãos e graças abundantes, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu digníssimo e castíssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, se digne a nos abençoar, a derramar a sua graça e seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coragem, meu povo. Terceiro dia deste tempo santo, tempo de conversão. E assim nós terminamos, como nós iniciamos, cantando e louvando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que possa mover em nós. Coragem, meu povo. O Espírito, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.